Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E hoje o vídeo será sobre um tema que muitas pessoas também andam a me perguntar, que é se compensa, se vale a pena investir em imóveis aqui em Portugal. Mas antes quero pedir que possam clicar lá no gostei, aquele joinha básico, que isso nos ajuda muito. Se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, ok pessoal? Bom, mas então vamos lá. O mercado imobiliário de Portugal tem mudado muito nos últimos anos e de maneira, de certa forma, bem rápida, principalmente nos 2 últimos anos. Algo que, de certa forma, pode não ser assim tão saudável, pois pode sim estar a ser formada uma nova bolha imobiliária. Porém, de qualquer forma, sobre esse assunto eu vou falar mais no final do vídeo, ok? Mas realmente existem muitas pessoas com interesse em investir em imóveis aqui em Portugal. Afinal, o país está em alta no momento e morar ou mesmo passear em Lisboa, Porto, Braga, no Algarve e tantas outras cidades daqui meio que está na moda. Bom, então respondendo essa pergunta de uma maneira assim bem direta, a minha resposta seria que sim, vale a pena. Não vou mentir que o auge foi 2014, 2015, onde os valores dos imóveis bateram no fundo. E aí sim se conseguia comprar apartamentos, casas, vivendas, moradias, em bons lugares, abaixo até dos 50 ou mesmo 40 mil euros. Hoje, achar bons apartamentos com preço para investimentos é algo mais difícil e existe muita concorrência, muitas pessoas que também estão nesse mercado, estão a investir, pessoas que não estavam antes e que agora estão. E também quero aproveitar aqui esse vídeo para falar novamente uma coisa. Eu já respondi em outros vídeos que, pessoal, eu não sou mediador ou, como se fala aí no Brasil, corretor de imóveis. Muitas pessoas me pedem isso. Eu não tenho capacidade para fazer tal coisa e, para ser sincero, nem eu posso fazer de forma legal. Legalmente eu não posso fazer isso. Por isso, eu peço desculpa, não posso ajudar ninguém nesse sentido. Muitas pessoas, eu lhe pago X ou eu te dou uma comissão se você me ajudar. Eu não posso, ok pessoal? Eu posso indicar algumas pessoas, como já indiquei aqui no canal, mas eu mesmo fazer esse trabalho, não. Realmente desde 2007 que eu estou ligado ao ramo imobiliário, mas nunca como mediador, sempre mais voltado para o mercado de investimentos imobiliários, ok? Mas a verdade é que existem muitas maneiras de investir, seja comprar para alugar, comprar para reformar e voltar a vender, comprar um terreno e construir, ou mesmo algo voltado para o turismo. Comprar um terreno e construir do zero está a voltar aos poucos e já se vê sim algum aumento. Acho que esse ainda seja, de certa forma, um investimento mais arriscado, porque o tempo entre o comprar e o vender é muito longo. E aqui em Portugal existe muita burocracia sobre o que pode ou não fazer no terreno, o que comprar. E, na verdade, nesse caso, o que eu recomendo é sempre, antes de comprar o terreno, é bom já saber perante a Câmara do local onde vai comprar o terreno, porque as leis e regras mudam de Câmara para Câmara. Tem que se ver na Câmara tudo o que se pode fazer no terreno antes de comprar. Comprar para reformar e vender é bem mais rápido e pode trazer um retorno financeiro bom. Porém, para entrar nesse mercado, tem que conhecer muito bem o local onde quer comprar e ter bons parceiros. Comprar barato hoje em dia, como eu falei, está difícil, e quando aparece algum no mercado, são muitos investidores que tentarão comprar esse mesmo imóvel. Em relação a comprar para o turismo, de certa forma esse é um dos melhores investimentos para já. Diferente dos outros, é o que mais vai dar trabalho no dia a dia. Quer dizer, esse mais vai dar trabalho também está mal explicado. Por exemplo, se você compra para vender ou compra um terreno para construir, depois da venda você já não vai ter trabalho nenhum. O que é lucro e morreu o assunto. Já nesse caso, mesmo que seja apenas para o alojamento local, tipo o Airbnb, terá que lidar com muito mais coisas. E normalmente para esse tipo de caso se oferece serviços extras, tais como internet, televisão, limpeza de quarto, e sem contar com os estragos e na impossibilidade de cobrar por esses estragos em quase todas as situações, porque muitas vezes as pessoas destroem, lógico, não falam nada, não é? E vão embora e você fica sem poder recuperar o dinheiro perdido. Claro que ainda dentro do alojamento local pode alugar quartos com prazos mais alargados, e assim esse trabalho e risco iria diminuir muito. Bom, vamos então dar aqui um pequeno exemplo. Se uma pessoa comprar um T3 em Odivelas, perto do metro, que é algo muito importante para esse tipo de investimento, e vamos supor que ela consegue comprar por 80 mil euros, algo ainda possível, e nesse T3 vamos conseguir aproveitar também a sala, ou seja, aquele T3 de agora significa que é um apartamento que tem 3 quartos. Entretanto, a sala, se for separada,
também pode-se fazer um quarto extra, ou seja, ficariam 4 quartos para alugar, sendo que o valor em Odivelas e perto do metro por quarto nunca seria inferior a 300 euros. E olha que mesmo em Odivelas eu já ouvi dizer pessoas que pagam mais de 400 euros em um quarto. Mas vamos por baixo e vamos colocar os 300 euros por cada um, que dá 1.200 euros por mês. Claro que nem tudo é lucro, pois nesse tipo de situação a eletricidade, a água e a internet é oferecido pelo dono da casa. E não se esquecer que o imposto para esse tipo de aluguel é de 35%. Logo, dos 1.200 euros, 420 euros é direto para o Estado, ok? Existem mais despesas, mas daqui a pouco já volto a falar delas quando for falar de aluguel, porque é algo igual, nesse caso seria igual. No meu ponto de vista, e olhando para o mercado do jeito que está e com a procura, acho mesmo que esse é o investimento mais aliciante. E mesmo não dando um retorno tão rápido, é bem menos arriscado. É bem menos arriscado que as outras duas situações que eu falei anteriormente. Porém, nem tudo são rosas nessa situação. O alojamento local não irá continuar como está. E o problema é que ninguém sabe onde e nem como isso vai ficar, porque existem muitas mudanças na mesa que o governo tem feito propostas que podem alterar isso. Mudanças essas que vão de coisas simples, desde aceitação de todos os condôminos do prédio, que na verdade não é assim tão simples e não é fácil de conseguir, ou simplesmente um aumento do condomínio, do valor pago ao condomínio, ou até mesmo cotas máximas de alojamento local por freguesia. E nesse último a coisa já complica mais, porque já existe freguesias que no momento tem mais de 70% das casas em alojamentos local. Já agora a freguesia seria mais ou menos como falar, por exemplo, a freguesia de Lisboa seria um bairro de Lisboa, ok? E nesse caso de colocar em cotas, eu já ouvi dizer que poderia ser de, por exemplo, 30%. Quem é que vai decidir quem ficará com essas cotas? Muito provavelmente na mão de quem tem cunhas. E cunhas aqui é um termo que se usa para pessoas que têm amigo, por exemplo, dentro do governo ou dentro da Câmara, que abrem umas portas para eles ficarem com tudo isso. Bom, de qualquer forma, acho que aqui em Portugal nunca teremos uma situação tão pesada como aconteceu em Nova York ou Berlim, onde foi mesmo proibido essa situação. E por último, vou falar sobre investir para alugar. Esse, sem dúvida nenhuma, é o que dá menos riscos, é o mais seguro, o investimento mais seguro, e também é o que dá menos trabalho, por assim dizer. Porém, por outro lado, também é o que dá o retorno mais lento, é o que dá menos dinheiro mensal, por assim dizer, em cima do investimento, ok? Até mais ou menos a metade do ano passado, o que eu sempre falava que era um bom negócio era aquele que dava um retorno bruto mensal de 1% pelo menos. Dando um exemplo, é um negócio onde compro uma habitação por 40 mil euros e consigo alugá-la por 400 euros, 1% bruto, mensal, certo? Porém, no mês passado fiz um novo estudo na zona de Grande Lisboa e constatei que essa taxa reduziu muito. Nos dias de hoje, um bom negócio já é um que dá pelo menos 0,7% bruto por mês de retorno. E mesmo assim não são tão fáceis quanto isso de achar. Não vou dizer que não seja possível ainda achar 1%, só que, como eu já falei várias vezes aqui antes, não é um negócio fácil. Bom, agora eu vou falar mais ou menos, pelo menos em relação ao aluguel, um exemplo de lucro real. Vamos dar um exemplo que alguém compre uma casa por 45 mil euros. O valor de escritura que ela vai pagar, agora eu vou falar preços médios, não é? Porque é variado, depende do local que você vai, mas o preço médio numa escritura são 600 euros. Você vai ter que pagar mais 450 euros do imposto de selo, que é fixo, é 1% do valor da venda da casa. Depois vai ter que pagar mais 450 euros de IMT. E atenção que esse imposto que pode ser isento para quem compra casa para ele mesmo, no caso de quem compra casas para alugar, terá sempre que pagar. E quanto mais alto for o valor da casa, mais alto pode ser a porcentagem do valor da casa que vai se pagar, ok? Nesse caso seria de 450 euros. Depois vai gastar, vamos supor, mais uns 6 mil euros em obras, totalizando o valor pago pela casa de 52.500 euros. Ok, então já temos o valor que ele pagou total pela casa. Vamos então supor que ele vai conseguir alugar a casa por 400 euros, dando um retorno bruto mensal de 0,76%, que está mais ou menos naquela média que eu falei há pouco,
Bom, então de cara vamos ter que pagar 10% sobre o valor do aluguel para registrar o contrato nas finanças, que é um pagamento único, já agora. E se alugou por intermédio de uma imobiliária, terá que pagar o valor de um mês de renda, mais IVA. Muitas imobiliárias ainda colocam mais IVA, que nesse caso é de 400 euros mais 92 euros do IVA. Alguns pedem apenas 400 euros já com IVA incluído. Ok, mas esses dois valores paga apenas uma vez no início de cada contrato. Bom, agora então vamos falar dos custos mensais. Lembra que no alojamento local era de 35%? Já no aluguel normal, o valor... Já no aluguel normal é de 28%, que dá, no caso, os 400 euros de aluguel, que dá 112 euros para o Estado. E agora tudo isso que eu vou falar se aplica também ao alojamento local. Depois terá que pagar o condomínio, que irá variar dos 15 até os 40 euros. Vamos colocar um valor médio de 25 euros no condomínio. Seguro da casa, que é obrigatório, mas também o valor é baixo, raramente ultrapassa os 15 euros por mês. Depois tem o IMI, que também depende do valor da casa, mas vamos contar com pelo menos 200 euros por ano. Vamos colocar uma média de 20 euros por mês, então. Em resumo, temos de gasto cerca de 170 euros. Tirando, então, dos 400 euros, ficamos com 230 euros limpos. Limpos quer dizer, não é? Se não tiver nenhum problema na casa, ou se alguém não deixar de pagar. E se engana quem pensar que é fácil colocar alguém para rua, alguém que não paga. Normalmente, se o inquilino não quiser pagar, pode demorar até 5 meses para colocá-lo na rua e muito provavelmente nunca mais verá o que ele ficou devendo. Aluguel e alojamento local são parecidos e de certa forma fáceis de se fazer, sendo que no caso do aluguel basta mesmo fazer o contrato nas finanças e pronto. Já no caso do alojamento local tem que ser inserido antes nas finanças para esse fim, para esse objetivo, e tem que ter uma licença da Câmara. Para finalizar, apenas vou comentar sobre o que falei no início sobre o risco dos imóveis. Com esse boom no turismo, está a ser criado uma nova especulação imobiliária e o valor tem crescido cada dia mais, sendo que em Lisboa houve um aumento de 40% no espaço de um ano. Isso não é um crescimento saudável e os mesmos erros cometidos antes da crise, muitos, não vou falar todos, mas muitos deles estão sendo feitos novamente agora. Muitos já falam nessa bolha, não sou só eu, e segundo o que li em alguns jornais, se essa bolha arrebentar, será bem pior do que a bolha de 2007 e 2008. Só para terem noção, a construção parou em 2018 e esteve quase que morta até 2015. Os valores em 5 anos de crise, os valores dos imóveis nesses 5 anos de crise caíram para mais da metade e muitas pessoas ficaram sem conseguir pagar os seus imóveis, pagar ao banco, né, os imóveis, sendo que deviam ao banco o dobro do que a casa valia naquele momento. Bom, o meu desejo e esperança é mesmo que isso se estabilize, mas não minto que, tirando o mercado para alugar, todo o resto tem sim os seus riscos, mas isso é como tudo, não é? Todo investimento tem o seu risco e cabe a cada um estudar a situação e se preparar para, se algo correr mal, não ficar com a corda no pescoço. Bom, pessoal, olha, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, muito obrigado por tudo e tchau! Até para a semana, pessoal!